Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença do vereador Paulinho dos Condutores, o Dude, de Garçazac, Paulinho do Esporte, Roninha e o Abner. Estamos aqui para abrir a audiência pública da prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde no primeiro quadrimestre. Quero agradecer também a presença dos assessores que aqui estão, das pessoas no auditório e os que estão assistindo pela TV Câmara, né? Antes do Daniel começar a apresentação dele, eu queria ressaltar, mais uma vez, que a nossa equipe está toda aqui, somos todos os técnicos, então, todos esses resultados, eles são o produto, são resultados do nosso trabalho em conjunto. Nós todos aqui trabalhamos em conjunto em prol do paciente. Então, o nosso resultado é o bem-estar do paciente. Quero mencionar de novo a minha gratidão pelos servidores, porque sem eles a gente não conseguiria fazer nada. E esse primeiro quadrimestre, a Santa Casa, ela teve um protagonismo muito marcante para nós, porque nós tínhamos fechado o Hospital do Jardim Flórida, né, a nossa unidade de retaguarda, porque não estávamos mais tendo internação. E depois do Natal, todo mundo se lembra que nós tivemos um novo surto, que veio o Ômicron, junto com a síndrome gripal. Então, passamos de 80 a 100 atendimentos por dia para 500. A Santa Casa chegou a ter 32 pacientes com Covid internado. Ali não estava previsto isso daí para nós, porque os pacientes Covid eram internados lá no Jardim Flórida, e a Santa Casa desempenhou muito bem o seu papel. Então, vai aqui o meu reconhecimento e a minha gratidão pela Santa Casa. Quero ainda falar que estamos trabalhando em cima de aumentar o número de cirurgias, porque com a pandemia ficou bem parada essa fila. Já fizemos 2 reuniões com a Ana Cristina, da Santa Casa, para a gente equacionar a cirurgia de catarata, vesícula e hérnia. Porém, hoje a gente esbarra na falta nacional de medicamentos básicos, como soro, por exemplo, que é uma coisa que está faltando. Estamos tendo falta de contraste já há alguns meses, então ela tem que comprar sempre prevendo que pode faltar não pode, né? O contrário, ela tem que comprar se prevenindo que não pode faltar o contraste para uma tomografia de urgência, para os pacientes da urologia, enfim, todos os que usam contraste, né? Então, é uma nova fase que nós estamos vivendo, e essa prestação de contas, ela mostra que o auge dessa última onda que nós tivemos em janeiro, junto com uma transição da nossa retomada, né? O Daniel vai fazer a apresentação. Boa tarde a todos. Daremos início, então, à prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2022 da Secretaria de Saúde do município de Jacareí, em cumprimento à Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012. Apresentação dos slides. Isso, muito obrigado. Identificação municipal, a Secretaria de Saúde, temos como secretária a doutora Rosana Gravena, que tomou posse dia 11/1/2021. Próximo slide, por gentileza. População de 2022, a gente tem como fonte a Fundação SEAD, que totaliza no município de Jacareí 230 mil habitantes, 230.387 mil habitantes. Serviços públicos da rede assistencial de saúde própria, contratada e conveniada da Secretaria de Saúde. Na atenção básica, contamos com 14 unidades de estratégia de saúde da família, 2 unidades com estratégia de saúde da família e programa Saúde na Hora, na modalidade 60 horas, ou seja, funcionando das 7 às 19, 2 unidades tradicionais com programa Saúde na Hora, modalidade simplificada, 7 equipes de núcleo ampliado de saúde da família, 2 equipes multidisciplinar de atendimento domiciliar, 1 equipe multidisciplinar de apoio,
denominados Melhor em Casa. Uma equipe de assistência domiciliar nível 1 e uma equipe de consultório na rua. Na atenção especializada, temos o Serviço Integrado de Medicina, que conta com as especialidades médicas, o Ambulatório de Saúde Mental, o Centro Oftalmológico e o Centro de Imagens. Também temos na atenção especializada o CEL, que é o Centro Especializado Odontológico, com as especialidades odontológicas. Temos Centro de Reabilitação, temos o Centro de Atenção Psicossocial 2, o Centro de Atenção Psicossocial AD 3, 24 horas, o CAPS Infanto Juvenil, 2 residências terapêuticas, uma masculina e uma feminina, temos o Ambulatório de Infectologia e Casa do Abraço, bem como o Laboratório Municipal. Na atenção às urgências e emergências, temos a UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, a UPA Parque Meia Lua, a Santa Casa de Misericórdia com pronto-socorro geral, o Hospital São Francisco com pronto atendimento obstétrico, temos ainda também, ao lado da Santa Casa, o PA Covid e o SAMU. Atenção hospitalar. Na Santa Casa de Misericórdia, ela é retaguarda das UPAs para algumas urgências e emergências, e além de cirurgias eletivas, UTI adulto, clínica médica adulta e infantil. No Hospital São Francisco, maternidade de baixo risco e alto risco, UTI pediátrica e neonatal, UTI adulto, oncologia e nefrologia. Vigilância à saúde, contamos com o apoio da vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e de zoonoses. Contratos e convênios. Temos contratos e convênios com a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, gerenciando UPA Dr. Telmo e UPA Meia Lua, o Hospital Francisca Júlia sobre a gestão das residências terapêuticas, o Laboratório CIPAX, exames de anatomia, patologia e citopatologia, exames de ressonância magnética, MDI, Plane e Vale do Paraíba Nova Imagem, prestação de serviços de fisioterapia, Andresa, Centro de Reabilitação e FGN, prestação de serviço hospitalar e ambulatorial, o Hospital São Francisco de Assis, bem como a Santa Casa. Temos também a CEPAC, com prestação de serviços ambulatoriais, e a SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, na gestão e operacionalização do SIM. Em relação aos leitos hospitalares, no primeiro quadrimestre de 2022, mantivemos os números, até então, com ressalva nos leitos do hospital de campanha, que no primeiro quadrimestre de 2022 não existiam, né? Porque esse hospital foi, então, com a diminuição da Covid, foi desligado dos seus leitos, né? Leitos hospitalares complementares do SUS, a gente tem também na UTI intensiva, 20 no Hospital São Francisco e 8 na Santa Casa, totalizando 28. UTI neonatal, 10 no Hospital São Francisco, totalizando 10. E na unidade intensiva Covid, 4 no Hospital São Francisco e 12 no Hospital de Misericórdia de Jacareí. Lembramos também que os leitos exclusivos para a Covid foram desabilitados pelo Ministério da Saúde a partir do mês de março de 2022, mas contam nesta prestação de contas. Produção de serviços. Consultas médicas, tivemos no total na atenção básica, no primeiro quadrimestre de 2022, 65.584 consultas realizadas. Destacamos uma pequena diminuição no número de consultas no plantão, que é demanda espontânea e livre, né? E visto que no primeiro quadrimestre de 2022, a porta de entrada para os casos de síndrome respiratória é a Santa Casa, ao lado da Santa Casa, né? E ainda continua, né? Então, é uma demanda livre que resultou numa diminuição pontual nesse quadrimestre. Na atenção especializada, tivemos um aumento comparado ao primeiro quadrimestre de 2021, totalizando 55.586 consultas. E na atenção a urgências, também tivemos um incremento, totalizando no primeiro quadrimestre de 2022, 204.584 atendimentos. Absenteísmo na atenção básica, fechamos o primeiro quadrimestre com uma redução e totalizando 24%. Também temos o absenteísmo do AME, que fechou igual ao primeiro quadrimestre de 2021, em 26%. Absenteísmo de outras
Cotas pelo Estado, fechamos o primeiro quadrimestre de 2022 com 19% e tivemos uma redução significante no absenteísmo do SIM, totalizando 14% no primeiro quadrimestre de 2022, inclusive com o start de um mecanismo que liga para os pacientes e avisam das consultas. Consultas por habitante. No primeiro quadrimestre de 2022, totalizamos 2,66 consultas por habitante ofertados na rede de saúde do município de Jacareí, sendo que para SUS dependente, esse índice vai para 4,55 consultas por habitante no primeiro quadrimestre de 2022. Especialidades agendadas com encaminhamentos gerados no primeiro quadrimestre de 2022. Tivemos todas essas especialidades com demandas agendadas no primeiro quadrimestre, com destaque na alergologia, que no primeiro quadrimestre de 2021, inclusive no ano de 2022, era agendada após o quadrimestre, né, tinha uma demanda reprimida um pouco maior, e endocrinologia também. Então, hoje também com uma demanda administrável no quadrimestre. Próximo slide. Não, isso. Com especialidades com demanda reprimida para agendamento no primeiro quadrimestre de 2022. Destacamos a psiquiatria, que teve um aumento significativo, principalmente na Covid, e a geriatria no próximo quadrimestre provavelmente já volta a ser agendado no quadrimestre devido à contratação de um profissional. E boa parte dessas especialidades a gente tende a ter uma retomada de agendamento no quadrimestre, porque o Estado está retomando a oferta de vagas. Isso é muito importante. Exames agendados com encaminhamentos gerados no primeiro quadrimestre. Damos destaque principalmente à microscopia especular de córnea, que antes era uma demanda reprimida, não agendada no quadrimestre, e ultrassom de mama, todos agora no quadrimestre. Exames com demanda reprimida para agendamento do primeiro quadrimestre de 2022. Temos todas essas, em destaque a espirometria, que provavelmente no próximo quadrimestre, ou pelo menos nos próximos quadrimestres, a gente espera ter uma demanda já agendada no primeiro quadrimestre, porque ela vai ser incorporada ao contrato do SIM. Odontologia. Odontologia total, né, tanto atenção básica, atenção especializada e urgência. Contabilizamos no primeiro quadrimestre de 2022 16.013 consultas ofertadas e realizadas, tendo um incremento de 12%. Procedimentos, no primeiro quadrimestre de 2022, tivemos um incremento de 28%, totalizando 41.279. Ainda na odontologia, tivemos outros procedimentos, como tratamentos completados, a bebê clínica, próteses entregues, campanha de prevenção do câncer bucal, que está zerado porque é uma campanha que acontece geralmente no mês de novembro, comecinho de maio, a depender aí da articulação junto ao Estado. Então, tivemos também esses procedimentos realizados na odontologia. Absenteísmo na odontologia. Fechamos o quadrimestre de 2022 com 22%. E, em especial, na odontologia do céu, a gente teve uma redução nesse primeiro quadrimestre e fechamos em 15%. Produção de outros profissionais de nível superior, a gente demonstra nesse quadro, totalizando no primeiro quadrimestre de 2022, 402.520 procedimentos de outros profissionais de nível superior. Destacando que esses procedimentos foram um recorde da série histórica até então realizado pela Secretaria de Saúde. A fisioterapia contratada, houve um aumento no primeiro quadrimestre de 2022 comparado ao primeiro quadrimestre de 2021, indicando a retomada de níveis pré-pandemia. Então, era esse número de fisioterapias que a gente realizava antes da pandemia, demonstrando essa retomada. Melhor em casa, então a produção do Melhor em Casa, a gente modificou um pouco a apresentação da produtividade do Melhor em Casa, estratificando os níveis de assistência domiciliar por categoria profissional, né? Então, a gente tem aqui
a AD1, que é o nível mais simples de atendimento no domicílio, até o AD3, que é um nível um pouco mais complexo, ou mais complexo até então nessa classificação, para atendimento no domicílio. E aí estratificado aí por paciente. No próximo slide, também essa mesma estratificação com outros profissionais de nível superior, fisioterapia, nutricionista, fonoaudiologia, psicólogo, odontologia, assistência social. Total de procedimentos, a gente também dá destaque à parte de procedimentos de enfermagem, 356 e 1.359 da equipe de enfermagem. Consultório na rua. Consultório na rua, no primeiro quadrimestre de 2022, a gente manteve o total de atividades, praticamente, de 2021, totalizando 664 atividades realizadas nesse quadrimestre. Atendimento a visitas domiciliares na atenção básica. Comparado a 2021, houve uma queda, e isso é justificado porque no primeiro quadrimestre de 2021, a gente teve a vacinação contra a gripe para idosos no domicílio, e este ano, no primeiro quadrimestre, nós tivemos 3 campanhas em andamento nas unidades básicas de saúde: gripe, covid e sarampo. Isso fez com que os agentes comunitários ficassem mais na unidade para ajudar em toda essa dinâmica. Tá? Então, por isso, essa queda em comparação a 2021. Alguns exames, a gente teve, no primeiro quadrimestre de 2022, um aumento de 19% na oferta desses exames na rede de saúde de Jacareí, totalizando 527.378 exames. Em destaque, análises clínicas, que é o laboratório municipal. Exames de imagem. Tivemos um incremento também no primeiro quadrimestre de 2022, comparado a 2021, de 15%, totalizando 43.604 exames realizados. Em destaque, a gente pode colocar aí o aumento do raio-x e principalmente do ultrassom. Procedimentos especializados. Em 2022, no primeiro quadrimestre, tivemos um total de 18.692 procedimentos especializados realizados. Praticamente um impacto técnico, em relação ao primeiro quadrimestre de 2021. Cirurgias. No primeiro quadrimestre de 2022, tivemos no Hospital São Francisco 291 cirurgias eletivas realizadas e na Santa Casa 269. Foi o que a doutora Águida estava explicando no começo. A gente vai começar a retomada aí das cirurgias, porque a Santa Casa, até dia 20 de fevereiro, teve que parar as cirurgias eletivas para dar conta da pandemia, e do boom aí de contaminação que a gente teve no primeiro quadrimestre. Em relação às cirurgias de urgência, a gente totalizou, no primeiro quadrimestre de 2022, 627 cirurgias. Total geral, 1.187 cirurgias realizadas no primeiro quadrimestre de 2022. Internações. Fechamos o primeiro quadrimestre de 2022 com 1.765 internações no Hospital São Francisco e 2.511 na Santa Casa, totalizando 4.276 internações, ou seja, um incremento de 9%. E vejam bem, se comparados em 2021, a gente tinha um incremento de vagas ofertadas principalmente de Covid pelo Estado, que geralmente era Santa Casa de São José dos Campos, Hospital Regional e assim por diante. Esse quadrimestre, o Estado não ofertava vagas, então todas as internações por Covid ficou na nossa Santa Casa. Auditoria e autorizações. No primeiro quadrimestre de 2022, tivemos um incremento de 4%, totalizando 8.306 auditorias e autorizações. Referências fora do domicílio. Temos como referência fora do domicílio, em São José dos Campos, Hospital Pio XII, Santa Casa de São José dos Campos, AME, Luci Montoro, Litrovale, GAC, Senon, Hospital Municipal de São José dos Campos, Taubaté, Hospital Regional do Vale do Paraíba e Hospital Universitário. Em São Paulo, Hospital das Clínicas, Santa Casa de São Paulo, Hospital São Paulo, Incor, Dante Pazanese, APAI, Hospital Perola Baiton, ICESP, Hospital Darcy Vargas,
Hospital Samaritano, Hospital Mandaki, AME Zona Leste. Campinas, Unicamp, Instituto Boldrin. Sorocaba, Banco de Olhos. Barretos, Hospital do Câncer. E Bauru, Centrinho de Bauru. Transporte ambulatorial 2021. Totalizamos o primeiro quadrimestre de 2021 com 12.192 consultas, sendo que no próximo slide, por gentileza, totalizamos o primeiro quadrimestre de 2022 com 12.688, um incremento aproximadamente de 500 atendimentos aí, pelo transporte ambulatorial do nosso município. SAMU, tivemos aí, no total do SAMU, em total de atendimentos, um incremento de 8% no primeiro quadrimestre de 2022, totalizando 56.562 atendimentos, divididos aí entre unidade básica, unidade de assistência básica e unidade de assistência avançada. SAMU. Ainda temos aqui o SAMU com alguns indicadores de qualidade. Em 2022, no primeiro quadrimestre, o tempo médio de resposta entre a chamada telefônica e a chamada ao local da ocorrência ocorria em média 16 minutos. O tempo médio de transporte até a unidade de referência, 11 minutos. E a gente teve, então, um tempo médio de resposta total em 1 hora e 19 minutos. E aqui a estratificação conforme os casos. Ouvidoria da Saúde. Tivemos aí, no primeiro quadrimestre de 2022, um total de 1.360 manifestações na ouvidoria. Isso demonstrando uma retomada da procura por serviços eletivos na saúde, principalmente agora no acalmar da pandemia, e sinalizando o acesso principal de manifestação dos usuários na saúde. Vigilância à saúde. Na vigilância sanitária, tivemos um total de vistorias no primeiro quadrimestre de 2022 de 1.074. Se comparado ao primeiro quadrimestre de 2021, nós podemos perceber que tivemos mais vistorias em comércios de alimentos e atividades de educação física, academias, né? Lembrando bem que, nesse período, nós estávamos na fase emergencial da pandemia e a vigilância estava em constante monitoramento e vistoria desses estabelecimentos, justamente para cumprirem o decreto emergencial e, assim, a gente conter a pandemia. Por isso, dessa diferença no primeiro quadrimestre. Vigilância, ainda na vigilância sanitária, licenças de funcionamento foram emitidos 161 no primeiro quadrimestre de 2022 e outros atendimentos tivemos um total de 968. Também damos destaque, se comparado ao primeiro quadrimestre de 2021, a abertura de processo administrativo sanitário, que houve um aumento. Em 2021 tivemos 113 e em 2022 a gente teve uma redução de 11%. Por quê? Nesse período, na fase emergencial, com certeza, muitos estabelecimentos foram autuados, né? E aí, por isso, desse aumento. Vigilância epidemiológica. No primeiro quadrimestre, de 2022, totalizamos 64.929 vacinas aplicadas. Em destaque, damos a exemplo a H1N1 da campanha, né, que esse ano ocorreu uma antecipação dessa campanha, sendo que em anos anteriores ela acontecia no mês de maio, finalzinho de abril. Então, por isso, dessa diferença de um quadrimestre para o outro. Próximo slide. Vacinação Covid. Sinalizamos que 91,3% da população já tem a primeira dose, ou seja, corresponde a 209.341 pessoas. Segunda dose, 198.005 pessoas, totalizando 86,4% da população. De reforço, 136.112, totalizando 59,3%. E dose única, tivemos 6.000
345 pessoas que fizeram uso da dose única. Considerando uma população, todos esses parâmetros são considerados a população de 229.663 para cálculo do percentual, sendo que o reforço não é contado a população específica, e sim população geral. Vigilância epidemiológica. No primeiro quadrimestre de 2022, tivemos um total de 632 partos, sendo que, neste quadrimestre, tivemos um equilíbrio entre o parto vaginal e o parto cesáreo, preconizado pelo SUS. Em destaque, também coloco para vocês que há uma redução na taxa de natalidade no nosso município, em torno de 1/3, se comparado a 2020, na qual nasceram 973 crianças. Sinalizamos também que em 2022 tivemos o maior número de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal. Ainda na vigilância epidemiológica, nascimentos, conforme a gente falou, 632 em 2022, e a grande maioria, ou seja, cerca de 90% dos nascidos, tiveram um peso favorável, dentro do esperado, de 2,5 quilos até 5 quilos. Vigilância ainda na vigilância epidemiológica. Em relação aos óbitos, tivemos em 2022 um total de óbitos de 624, comparados a 746 do mesmo quadrimestre de 2021. Damos destaque à diminuição dos óbitos por algumas doenças infecto-contagiosas e parasitárias, que inclui o Covid. Então, em 2021, a maior parte das pessoas morreram por Covid, né? E em 2022, tivemos essa queda significativa, né? Mortalidade infantil. A mortalidade infantil no primeiro quadrimestre de 2022 fechou em 11,7% a taxa de mortalidade, na qual a gente pode sinalizar que a quantidade total de óbitos infantis caiu de 8 para 7. Porém, como o número de nascidos é menor, essa taxa dá um pouco maior. Então, dando essa diferença. Mas, em números gerais, a mortalidade diminuiu de 8 para 7 no quadrimestre, se comparar a 2021 e 2022. Ainda na vigilância epidemiológica, agravos de notificação compulsória. Foram notificados em 2022 28.814 casos e confirmados 10.491. Tivemos uma queda, em destaque principalmente ao Covid. Vigilância ambiental. Número de imóveis visitados para controles do Aedes aegypti. Tivemos em 2022 82.461. Principalmente houve essa queda porque a vigilância recebeu novos agentes de controle de endemias e fizeram uma fase de treinamento com eles agora no primeiro quadrimestre. Com certeza esses números no próximo quadrimestre serão retomados. Em relação à notificação de dengue, tivemos 607 notificações no primeiro quadrimestre de 2022 e principalmente um aumento dos casos autóctones agora no primeiro quadrimestre de 2022. Vigilância de zoonoses. O total de atividades da vigilância de zoonoses no primeiro quadrimestre de 2022 foi de 939, um pequeno incremento se comparado aí ao quadrimestre de 2021. E campanha antirrábida, aí sim tivemos um bom incremento de 500% praticamente, passando de 2021 de 352 vacinas para 1.839 vacinas no primeiro quadrimestre de 2022. Ações educativas, tivemos no primeiro quadrimestre de 2022 1.131 ações educativas para os nossos servidores.
Além das ações educativas, disponibilizamos capacitações realizadas fora do município para 24 servidores e cursos à distância para 5 servidores. Ordens judiciais. O setor de cumprimento de ordens judiciais, no primeiro quadrimestre de 2022, totalizou um total de 79 demandas. Em comparação ao primeiro quadrimestre de 2021, foi estratificado um pouco melhor as ações e as demandas. Geralmente, em 2021, contava a ação, e nessa ação tinham, às vezes, algumas demandas. Então, consultas, medicações, internações, e aí em 2022 isso começou a ser estratificado, por isso desse aumento. Tanto é que os valores gastos, vocês podem perceber que até teve uma redução, né, de 1.137.864 para 1.017.728,34. Ainda em ordens judiciais, os processos, a entrada de processos. Então, em 2021, tivemos 25 processos no primeiro quadrimestre, agora em 2022, 30 processos. E aí, estratificados, o que é cumprimento do município e o que é cumprimento do Estado e o que envolve processos indenizatórios. Relatório de execução financeira. Tivemos, no primeiro quadrimestre de 2022, o total de receitas de R$ 29.840.542 e despesas R$ 23.804.743. Essa diferença se dá por empenhos para despesas futuras, né? Então, parece que se gastou menos, mas você tem empenhado outras despesas que vão provavelmente dar diferença agora no segundo quadrimestre. É que parece que sobrou dinheiro, né? Demonstrativos de receitas com os recursos da União e do Estado, né? Então, aqui, nós todos os recursos vinculados, né? Somando todos os recursos vinculados, a gente teve as receitas de R$ 29.305.040 e as despesas R$ 23.599.272. Isso do governo federal. Do Estado a gente teve 374 mil, deixa eu ver aqui, ó, que o meu está, 374.980, sendo que despesa 205.471. Aplicações em saúde. De recurso próprio, tivemos um total de R$ 61.804.314. De recurso vinculado, provenientes da União do Estado, R$ 23.804.743, num total de R$ 85.649.057. E aí, pessoal, como todas as prestações de contas os vereadores pedem para a gente, prestadores conveniados, a gente abriu no próximo slide. Tá? Então, despesas com recursos do Tesouro Municipal e vinculados, União e do Estado, para os prestadores conveniados e aqui distribuídos conforme o prestador. Então, Santa Casa de Misericórdia, convênio, Santa Casa de Misericórdia Jacareí Covid, Santa Casa de Misericórdia Subvenção Econômica, Associação Casa Fonte da Vida, que é o Hospital São Francisco, a CEPAC, a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, que gerencia a UPA Dr. Telmo, bem como a UPA Meia Lua, a SPDM, que gerencia o SIM, e o Centro de Valorização à Vida, que gerencia as residências terapêuticas. Foram gastos nesse quadrimestre com estes convênios R$ 48.656.798. No próximo slide, a gente tem, então,
a aplicação em saúde. No total de aplicações em saúde, tivemos R$ 61.844.315, perfazendo uma aplicação do município na saúde de 23,30%. Também colocamos aqui as despesas com a pandemia, né? Então, no primeiro quadrimestre de 2022, tivemos uma receita de R$ 963.299 e foram gastos com despesas da Covid R$ 3.140.296. Pode passar? Esse aqui é os principais gastos, né? Despesas do recurso do Tesouro Municipal e vinculados, União e Estado, no primeiro quadrimestre de 2022. E aqui a gente tem elencado os principais gastos na saúde. Então, o pessoal em cargo é o maior gasto. Depois, Santa Casa, São Francisco, Sociedade Caminho de Damasco, SPDM e assim por diante, totalizando, então, R$ 85.649.058, como se fosse o top 10 gastos da Secretaria de Saúde. Ainda no próximo slide, temos os restos a pagar, totalizando R$ 16.512.726, elencados tanto de recursos da União, do Estado e do Tesouro. Finalizado, então, a apresentação, passo a palavra à doutora Águida. Eu queria agradecer a presença do Dr. Rodrigo, que tinha mandado uma mensagem que eu ia falar, que ele estava fazendo ambulatório na Santa Casa, né? Mas aí você chegou, nem deu tempo de eu falar. Obrigada, viu? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. Boa tarde a todos. Quero estar cumprimentando toda a equipe da saúde, em nome da doutora, e dizer que deu um número bom aqui de representante da saúde. Deu 13, viu? Falta um ou vem mais um, senão fica difícil. 13 é um número que a gente não agrada aqui na casa, né? Mas é só para descontrair, porque as perguntas são meio pesadas, então tem que descontrair, né? Vindo do Roninha, não é surpresa. Até minha cabeça hoje aqui já está pedindo SOS Saúde. Aqui, ó. Para vocês verem, né, como é que a pergunta vai ser pesada. Primeiramente, eu quero dirigir a vocês que números está sendo muito bem útil. Números, vocês são grandes profissionais nessa parte de números, né? E quando eu falar saúde, SOS Socorro, não é os profissionais da saúde nem quem atende, né? Mas eu digo para você que está sucateado quando a gente fala daqui dos números para fora. É gente que está passando raiva em posto de saúde, é gente que está passando raiva no Dr. Thelma, é gente que está passando raiva no Meia Lua, é gente que está passando raiva na Santa Casa. Então, assim, relatos que a gente sabe disso. Quando a gente vem fazer uma audiência pública nessa casa e vê 13 servidores aqui, é de grande importância, mas eu gostaria também de ver 13 servidores nesses locais que eu acabei de dizer, porque está ali o Mazinho, que é o para-raio da saúde, porque tudo que todo mundo precisa aqui, liga para o Mazinho. É o Mazinho. O Mazinho larga tudo e vai lá pessoalmente para tentar resolver. Não estou dando mérito para ele, não, mas estou dizendo que é a realidade hoje na cidade de Jacareí. Mas a minha pergunta, voltando aqui para a minha pergunta, eu coloquei um projeto nessa casa aqui e não agregou esse projeto. Então, eu gostaria que vocês da saúde aí pudessem me responder se vocês podem fazer isso para a cidade de Jacareí. Não precisa ser esse vereador, não. Vocês mesmos podem sentar, conversar, analisar, porque 3 cidades do Brasil já têm esse trabalho de transparência na cirurgia, transparência, né, nas consultas, transparência na lista de espera, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.
essas 3 cidades já existem, então não é inconstitucional. É inconstitucional, às vezes, quando um vereador tenta colocar na casa. Mas eu gostaria de passar essa ideia para vocês. Eu vou arquivar o meu projeto por enquanto e que vocês tomem frente disso aí para dar mais transparência aos munícipes dessa cidade. Esse é o primeiro relato. E são 71 páginas de explicação hoje aqui da saúde. 71 páginas. Mas somente um grita socorro a essa saúde da cidade. Eu sou uma andorinha sozinha, mas o povo lá fora vai virar um mutirão de andorinha. Eu estou com um abaixo-assinato aqui, dona Águida, na minha mão. A gente vai pedir ao Ministério Público uma resposta, o porquê do mau atendimento dessa saúde na cidade de Jacareí. A gente vai pedir resposta, porque está aqui também, ó, as respostas, quando a gente faz pedido de informação nessa casa, vem relatado muito números, e a realidade é outra. Vem muito número. Aqui, a empresa Caminho de Damasco encerrou as suas atividades na cidade, acabou o contrato dela, foi feito um novo contrato dia 1/4/2022. Foi feito um novo contrato. Só que vocês da saúde têm que pegar firme nessa empresa Damasco, não esperar só de nós, vereadores dessa casa, ou só da população, porque as redes sociais, doutora, as redes sociais aqui, ó, está virando rotina na vida dos senhores e das senhoras, que não está nem perturbando mais a vida da saúde da cidade. Pode reclamar o que for nas redes sociais, que não está dando efeito mais. Eu acho que está na hora, assim, de passar para a realidade a nossa cidade. Já falei da lista de espera e falei dos números de pessoas que estão aqui presentes e a falta de médico nessa cidade. Sabemos que vocês estão lutando, batalhando, buscando caminho, buscando soluções para contratar médico, que não estão querendo vir médico para a cidade pelo valor, a gente sabe de tudo. Mas vamos buscar soluções, porque as pessoas dessa cidade pedem socorro. Tá? Eu volto a repetir, a cidade pede socorro. Pede socorro na saúde. Então, eu gostaria de encerrar a minha fala aqui e dizer para toda a população dessa cidade, vamos juntos se unir e cobrar do poder público, porque está aqui profissionais que eu sei que são capacitados de mudar a história, mas precisa também de dar uma carta branca para que vocês trabalhem. Se vocês trabalhar focado no freio de mão puxado em cima de uma só fala ou 2 falas, a cidade vai travar, porque às vezes os profissionais querem trabalhar e o governo não deixa. Então, esse é meu pedido, dona Águida, em nome de toda a população da cidade de Jacareí que usa o SUS dessa cidade. Eu sei que vocês estão lutando, batalhando, tem meu jeitão de cobrar, é esse, eu não estou bravo, eu estou simplesmente preocupado com a realidade lá fora, de 4 horas, 6 horas, 9 horas de espera de um atendimento de criança, adulto, senhor e senhora nessa cidade. Muito obrigado, a atenção de todos. Boa tarde, Roninha. Bom, eu vou ser obrigada a discordar com você quando você fala que a gente está sucateando, né? Porque, na minha maneira de enxergar, nós melhoramos muito a saúde de Jacareí. Essa equipe aqui é a mesma desde 2017. Senhor? Mentira! Senhor? Mentira! As pessoas que ficam na fila das 3 às 9 da noite da UPA. O senhor pode esperar eu acabar de falar? Por favor? Tem gente que como UPA ficando na fila. Por favor. Aí eu estou respondendo o vereador, depois se o senhor quiser fazer pergunta, o senhor fique à vontade. Ok? Então, nós todos, eu não estou lá dentro da UPA, mas o doutor Carlos, que está aqui, a gerente dele, mais a outra gerente, está sempre dentro da UPA. A equipe da atenção básica está sempre dentro das unidades básicas. A gente enfrenta problemas. Então, antigamente, o pronto-socorro da cidade, ele era dentro da Santa Casa. Ele tinha ali uma média de atendimento de 200 pacientes por dia. Quando estourava, dava 300. Hoje, lá na Dr. Telmo, eu estava olhando aqui na hora da apresentação, nós tivemos dias que deu 600, 700 atendimentos. Veja bem, 600, 700 atendimentos, mais os 200 que estão passando lá no pronto atendimento da Santa Casa, que foi dimensionada para atender 80 pacientes, e com esse inverno que está fazendo, as pessoas estão tendo a síndrome respiratória. Então, lá está dando 160 até 200 atendimentos por dia. Então, se você juntar 600 da Telmo
com 200 lá, eu tenho 800 pacientes passando no pronto-socorro, pronto atendimento por dia. Existe uma classificação de risco lá dentro. Então, essa classificação de risco, o que é vermelho entra direto, depois vai para o amarelo. Então, o vermelho e o amarelo, eles são sempre priorizados, porque a gente não pode deixar que esse paciente fique mais tempo. O azul e o verde, eles esperam mais tempo. Então, a gente tem dia que acontece como ontem, nós tivemos remoção, aí um médico tem que ir para fazer a remoção. O paciente vai lá para o Hospital Regional de São José, você não pode mandar o paciente sem médico, então o médico vai para lá. Aí você tem um paciente que chegou lá infartando, um paciente que chegou lá tendo AVC, os médicos vão parar para atender. E aquele que é ficha azul e ficha verde, ele vai ficar esperando mais, certo? Em relação à atenção básica, as equipes estão se desdobrando para fazer o melhor. Agora nós tivemos o credenciamento, o processo seletivo. O programa Mais Médicos vai mandar um médico para Jacareí apenas, e o restante a gente está contratando pelo processo seletivo e pelo credenciamento. Eu acredito que até o mês que vem melhore bem a questão dos agendamentos. Mas, enfim, a gente não está trabalhando dentro de um gabinete e sem ter o conhecimento. Ontem à noite eu estava sabendo, o Dr. Carlos estava sabendo, todos nós estamos empenhados do que estava acontecendo lá na UPA e lá na Santa Casa. Tá? A Caminho de Damasco. A Caminho de Damasco, quando nós entramos, ela já tinha ganhado o chamamento da gestão anterior. Então, eles trabalharam esses anos todos com a gente, nós tivemos temos gestão do contrato deles, o nosso pessoal faz, terminou o contrato, houve um novo chamamento, a Caminho de Damasco foi contemplada nele e começou no dia 1º de abril um contrato novo. Então, hoje, eles estão com um contrato novo, poderia ter sido uma outra empresa, mas é a mesma empresa que está lá, mas o contrato é novo. Essa transição, muitas vezes, dá algum problema. Por quê? Porque tem questão de número de funcionários, o redimensionamento. Então, é uma transição, embora seja mais fácil, porque a empresa já estava lá. Tá? A falta de médico é uma realidade nossa, mas de outros municípios também. Eu acredito, isso é uma opinião particular, mas é que esses médicos que estão formados mais novos, não vejo interesse da parte deles pelo serviço público, né? Mas a gente tem muita sorte que temos bons médicos na atenção básica que vinculam com a população, que é o que nós queremos. O médico tem que ser aquele médico daquele bairro, daquela família que está lá, né? E a transparência da cirurgia, que eu tinha pulado, esqueci aqui, é o seguinte: hoje, a gente não pode publicar de forma alguma nome de paciente. Isso, a gente tem ainda mais a LGPD, que a gente não pode divulgar. Mas qualquer paciente, se você tem lá um primo que quer saber, olha, eu estou na fila da vesícula, quantos tem na minha frente? Ele vai lá na Secretaria de Saúde, ele vai na ouvidoria e ele vai receber essa informação. Porque nós não passamos ninguém na frente. Ninguém. Todos os casos que vêm pedindo priorizar, eu abro a ficha. Às vezes, se eu tenho dúvida, eu pergunto para o Dr. Carlos, para a doutora Rosana, e nós temos médico auditor dentro da secretaria. Então, às vezes eu tenho dúvida, e eu falo para a Rebeca, pede para a doutora Solange olhar esse caso, se é caso mesmo de antecipar, porque a pessoa está passando mal. Então, nós não passamos ninguém na frente. A qualquer momento que você quiser a informação de um paciente específico, eu posso te dizer. Você quer falar alguma coisa? Muito obrigado às respostas. Boa tarde, Águida. Também quero contribuir e dizer que... Boa tarde. Agradecer aqui publicamente sua presença na última reunião que nós fizemos, que foi fruto do que nós debatemos aqui numa audiência pública, da gente tentar aí aparar essas arestas, criar os protocolos de encaminhamento. Eu acho que tenho visto, parece que está andando, né? Nós vamos ter outra reunião aí em breve para marcar.
mas gostaria também de fazer alguns apontamentos, algumas coisas que para a gente ficaram no ar aí. Conforme você disse, a Caminho de Damasco, ela ganhou, ela foi contemplada num outro edital, mas antes dela ter esse contrato prorrogado, aconteceu algum outro edital que ela não tinha sido habilitada por falta de documentação? E daí esse edital parece que foi prorrogado, cancelado, alguma coisa? Ou Conosco? vocês? Não, Marília, aconteceu? Não, não que eu saiba, não. Talvez por falta de documento, da entrega de documento? Não? Não. Tá. Outra pergunta. Na última audiência pública, nós tínhamos 11 unidades de saúde sem médicos. E abriu um novo concurso público e estava para pegar um novo concurso, não. Novo chamamento, né, para os interessados. Foi contratado algum médico através desse chamamento, dentro desse modelo que hoje acontece de contratação na Secretaria de Saúde, ou nós continuamos com as 11 unidades sem médicos? Hoje a gente tem 19 médicos do programa Mais Médicos, processo seletivo 9, nós temos os preceptores da Humanitas e servidor próprio, nós temos 1. Nós temos a necessidade de um médico no Parque Brasil, 2 no Jardim das Indústrias, 1 no Bandeira, 1 no Igarapés, 1 no Pagador. A gente está na perspectiva de inserir 7 médicos do processo seletivo a partir do dia 30 de junho. Tá? Então, eles estão sendo contratados. Eu não sei se o Paulo e a Joyce querem complementar. Eu falei alguma coisa errada, é isso? Isso, e mais 1 do programa Mais Médico que vai vir. Ou seja, então, na verdade, pelo que está vindo, nós até pioramos em relação... A gente vai respirar, eu acho, agora. Não, mas piorou na última audiência pública, o déficit era de 11. Pelo que você somou, hoje a gente tem um déficit um pouco maior. Não, menor. A gente vai suprir todo mundo, não é isso, Joyce? Não. Suprir, a gente vai. Mas hoje a gente tem, de fato, quantas unidades de saúde sem médico? Essa é a pergunta. Hoje a gente tem 7 unidades básicas de saúde sem médico, sem nenhum médico atuando. E com a chegada desses 7 médicos do processo seletivo, mais um médico do programa Médicos pelo Brasil, que deve iniciar dia 8, a gente vai ter todas as equipes de saúde da família com médicos. Tá, então, uma outra pergunta para você. Esses 7 médicos que estão sendo contratados fora do programa Médicos para o Brasil, isso é recurso próprio? Como é que está sendo feita a contratação desses médicos? Marília, você pode me ajudar com essa? Recurso próprio, né? Só o que vem do programa Mais Médicos, que vem do governo federal. Esse Então, fica aí... Agora, parabéns, porque antes não contratavam. Na última audiência pública que nós tivemos aqui, ficou bem claro, querendo jogar a culpa no presidente, no Jair Bolsonaro, que era a culpa do governo federal que não mandava, e essa foi minha discussão com a Marelise. Uma cidade que tem um orçamento superior a R$1 bilhão, o orçamento da saúde de mais de 200 milhões por ano, tem que dar essa resposta para a população. Agora, parabéns, vai tirar e vai... Fizemos até a conta aqui do que se gastaria suprindo os 11 médicos que faltavam nas unidades de saúde, não corresponderia a 1% do orçamento da saúde. Agora... Então, a gente recebe do bloco de atenção básica que vem do governo, a gente recebe um montante. Então, ele financia as unidades básicas e a gente complementa com o Tesouro. Né? Quando faz uma contratação e precisa, a gente complementa. É isso, Marília? Foi a discussão que nós fizemos Isso mesmo. Foi a discussão que nós fizemos na audiência pública passada. Isso é público. Se pegar as filmagens, vão ver. Que esse foi o meu embate, a minha discussão com a Marília. A gente tem que dar uma resposta para a população. Não dá para a gente se contentar numa cidade com um orçamento desse tamanho, a gente ainda ter 7 unidades de saúde, tinha 11 que não tem médicos, e achar que isso é normal. Não é. Mas agora sim. Então, tem recurso do Tesouro, tem que ser aplicado e resolver esse problema. É que a saúde não é só os médicos, né? O médico mas sem médico, hospital, unidade de saúde, ele vira hotel. Mas todos na unidade de saúde são importantes, mas quem dá a resolutividade final
Mas não É, foi o médico. esse o motivo Não dos adianta- médicos não- não estarem atuando. Não foi o Sim, pagamento. mas não é o pagamento. O que eu sempre critiquei é o modelo de contratação. O salário não é ruim, mas às vezes as pessoas não têm essa disponibilidade de estar se dedicando às 40 horas. Se você paga 15 mil para 40 horas, que eu acho que é o salário, contrata 2 fazendo 20. Não é isso? É esse modelo que nós discutimos na audiência pública passada, que a Marilis, na época, falou que não poderia, porque é um recurso vinculado ao governo federal, e essa foi a discussão. Para a gente receber o recurso, tem que ser médico. Sim, mas eu acho que a gente, se não consegue... Pode falar. Posso, com licença? Primeiro, eu acho que uma pontuação importante é que o modelo do processo seletivo continuou o mesmo. E que a nossa grande dificuldade, assim como a doutora Águida já pontuou e a gente vem discutindo, é o interesse do médico em participar. Até porque a atenção básica, ela exige, né, que a gente tenha esse médico de 40 horas para preconizar o vínculo e as ações longitudinais. Então, o que a gente percebeu, doutor, é que houve um interesse maior de médicos recém-formados ou de médicos que já foram da rede nesse novo processo seletivo. Tá bom? Então, daí, a gente que é um pouquinho mais velho, de saúde, tem quase 20 anos atuando aqui na linha de frente, essa é uma visão errada. Isso não traz longevidade. Você está pegando uma pessoa... O Carlos é Águida Médicos, eles sabem disso. Você está pegando um cara recém-formado que ele só vai ficar segurando esse emprego até ele conseguir um plantão melhor ou ele passar numa vaga de residência. Então, essa visão romântica das coisas não existe. A gente tem que botar, e eu pego na linha de frente, o que se gera de exame desnecessário porque o cara inexperiente é recém-formado. Quem vive isso, quem tem a experiência de cabelo branco que nós temos, sabe disso. E, às vezes, o município precisa dar uma resposta diferente. Não dá para ficar engessado no modelo de contratação. Às vezes, você consegue pegar bons profissionais, ninguém vai ter disponibilidade para fazer as 40 horas. Pô, mas, às vezes, você pega um profissional que faz 10 que ele vale para o cara que está fazendo as 40 horas lá e você vai pagar 1/4 do salário pela experiência que ele tem. Nós que estamos... Eu tenho levantado algumas coisas em off, mandando para a Águida. É uns absurdos que a gente pega aqui que vocês sabem disso. E tem todos na equipe importante, mas se não existir um médico, é o cara que vai trocar receita, é o cara que vai fazer a prevenção, é o cara que vai fazer o diagnóstico, é o cara experiente que ele vai triar para você gerar menos exame e diminuir seu custo. É assim que se faz política da saúde. Nós precisamos dar essa resposta. Vai para um caminho congelado de novo e nós não vamos ter resultado. Vou guardar sua fala aí para a gente cobrar desses 7 que estão sendo contratados para ver quantos vão ficar, em quanto tempo vão ficar no cargo de 40 horas. Não fica. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Só reforçando aqui a fala do Rodrigo, que eu tive uma reunião lá no Dr. Telmo junto ao Damasco. A representante do Damasco foi bem claro com a gente que já é uma terceirizada da saúde. A Damasco, ela representa uma terceirizada, correto? E ela vai terceirizar a contratação do médico. Essa foi a fala muito clara dela. Muito clara. Ela falou assim, eu vou terceirizar. Então, quer dizer que estão terceirizando a terceirizada, quarteirizada, não sei como é que é o nome que eu dou, nessa contratação de médico. Se o poder público não está conseguindo contratar médico, uma terceirizada vai conseguir na frente de vocês ainda? Nesse novo contrato? Então, ficou meio difícil me entender isso aí. Só uma pergunta para eu poder entender melhor. Na verdade, a Damasco e assim como a SPDM, eles têm contrato conosco fechado. Então, ali naquele contrato, ele vai colocar recepcionista, limpeza, o técnico do raio-x, laboratório, o que tiver dentro do combo do contrato. E isso está então, ele contrata uma empresa de laboratório, ele é dele, a gestão é dele e nós fiscalizamos. Hoje, tem várias empresas que têm um quadro, uma carteira de médicos, e aí ele
cria uma escala de plantão e envia. Então, o médico não pode ir hoje, ele já sabe quem é o segundo que ele vai chamar, quem é o terceiro. São empresas que fazem isso, e tem várias. Então, essa empresa é contratada, hoje tem uma, se eu não me engano, eles abriram uma... vão chamar para pensar em fazer troca de empresa, não sei como é que está isso daí, mas é uma empresa que oferta aos médicos e eles contratam, a gestão é deles. É isso? Só voltar numa pergunta aqui, isso foi importante. Na verdade, isso é comum, Rony. Às vezes você tem as OS que terceirizam o grande serviço, elas acabam quarteirizando, às vezes, a equipe médica para outros profissionais que têm esses médicos na mão. Mas aí fica uma pergunta. Isso, eu não sei quem poderia me responder. Como é feito o controle? Por exemplo, você fecha um contrato, você tem que ter 5 médicos clínicos atendendo. Quando falta um, isso é descontado? Como é feito esse controle? Isso eu gostaria de... Responde. É pago por plantão. A gente recebe uma planilha junto com a nota fiscal que a empresa médica apresenta a Damasco, nesse caso, e ela envia para a gente, que cuida da prestação de contas, a nota e uma escala de plantão, com o nome de todos os médicos e quantas horas ele prestou serviço. Então, é pago por hora. Então, nós fizemos, mas quem fiscaliza se realmente existe alguém da prefeitura fiscalizando lá dentro, se a planilha que eles apresentam é verdade? Vou te falar por quê. A gente recebeu várias denúncias de funcionários, inclusive, agora o doutor Tales, ele teve, infelizmente, um AVC, mas está em inquérito policial uma investigação de vários funcionários fantasma da UPA que vieram denúncia dos próprios funcionários que trouxeram as escalas com nome de gente que nunca tinha aparecido lá. Foi por isso que, antes de abrir qualquer investigação nessa casa, nós levamos ao conhecimento primeiro da polícia, vamos levar ao Ministério Público, tem vários, o Paulinho sugeriu a gente de abrir uma CPI aí para fazer essa investigação aqui dentro dessa casa. Nós vamos tocar, por isso tem que tomar, por isso eu estou perguntando para qual é o cuidado que se tem, se saber aquilo que está sendo apresentado é o correto ou não. Porque não é nada pessoal, nós estamos aqui para zelar pelo dinheiro público do pagador de impostos, essa é a nossa função. Essas escalas de plantões, elas vêm assinadas pela gerente da empresa, que acho que é a Nádia, o nome dela, e pela Ângela, que é a nossa supervisora ali, que cuida de tudo. Agora, eu não tenho como saber se o doutor, a Nádia, que é a supervisora da unidade, atesta que aquilo está correto. E há uma como é que chama quando você avalia? Não, a Ângela faz uma... Marília, deixa o Carlos responde, que ele está bem por dentro disso daí. Não, tudo bem. O Rodrigo, veja bem, desculpa, boa tarde a todos. Esse controle, ele realmente é feito, tá? Existe um sistema, além do Fast Medic, a empresa ela tem um sistema que controla a entrada e saída dos médicos. Esse sistema ele é confrontado com os números de atendimento do Fast Medic também. A gente tem diariamente o número de atendimento por médico, inclusive. Depois de ter dado todos esses problemas que vêm dados recentemente, eu pedi o número de atendimento médico a médico. Então, eu sei lá hoje quantos médicos tem, sei quantos médicos eles estão atendendo e quantos pacientes eles atendem, inclusive o tempo de atendimento pelo Fast Medic. A gente tem acompanhado, Carlos, isso é outro, a gente tem que ser... Aqui a gente está discutindo para a gente ter uma saúde melhor no município, que é isso que a gente quer, esse é o nosso intuito. O sistema Fast Medic ele é muito ruim. Se você checar lá, e a gente acompanha isso várias vezes online, tem hora que você tem, ele te dá lá 5 médicos atendendo num lugar, e vai fechando um triângulo, às vezes zera no meia-lua e fica mais no caminho de Damasco. Existem duas coisas. O que você está falando é o Fast Cidadão. Isso. E nós temos o Fast Medic, que é o sistema. É a mesma empresa, só que são 2 sistemas diferentes e o matriciamento é diferenciado. Inclusive uma das ferramentas desse sistema foi, logo no início do mandato, ele foi desenvolvido através de um projeto de lei nosso, que não sei nem se está sendo cumprido lá, que tem que estimar o tempo de espera para os pacientes nas unidades de saúde de urgência e emergência do município. E a gente não...
nós fizemos uma lei e essa lei, ela não, Paulinho, ela não está sendo cumprida, porque algumas vezes a gente foi lá e os dados não são muito transparentes. Então, quando a espera está enorme, não coloca. E isso você tem que dar o livre-arbítrio do paciente. O que acontece é o seguinte, você não tem como precisar, você é médico, você sabe que não tem como precisar um atendimento de urgência. Não de urgência, mas ele separa de acordo com a classificação de sistema. Sim, de acordo com a classificação de risco que você tem lá. O azul, olha que importante, a gente tem que conhecer a lei. Então, se o cara lá é de baixo risco, ele tem que ter a transparência para ele, existe a lei para isso, que ele vai esperar lá 6 horas. Você tem que colocar. Ele fica lá se ele quiser, ou desiste do atendimento, entendeu? Mas isso é uma lei, é uma lei do município e ela tem que estar sendo cumprida. Então, Rodrigo, nesse momento, eu tenho aqui, é online. Então, eu tenho lá, o paciente que mais está esperando, ele está esperando a partir das 14h22, é um paciente azul. É o que mais está esperando. Então, ele está com 2 horas e 4 minutos de aguardo. É o paciente azul que está aqui. Então, o próprio sistema ele já se separa por cores. E essa tela é a que aparece na televisão, na recepção externa. Na recepção interna, eu tenho o quê? Eu tenho televisão normal para o paciente ficar assistindo. Na externa, eu tenho essa tela. Assim, até para ser justo, para quem não é da área de saúde, para o pessoal entender, o atendimento na área de saúde não é atendimento, principalmente nas unidades de saúde, não é atendimento homogêneo. Você tem, assim, um dia que vem baixo, tem dia que sobe, vai lá em cima e cai a casa. E você não pode dimensionar um serviço, às vezes, pensando só nesses dias que sai a casa. Sim. E trabalhar os outros 20 e poucos dias do mês com um excesso de efetivo, porque o recurso é escasso. O problema é quando os dias que estão... a gente está tendo vários dias que caem a casa com excesso de atendimento no mês, essas reclamações. E só para terminar a coisa, algumas pessoas foram na UPA, essa história da entidade não estar pagando os médicos, aquelas paralisações, elas ocorreram, são verdades? Não. Em relação ao pagamento dos médicos, a última atualização que eu tenho é que há um atraso de 15 dias em alguns médicos do mês de março. O que ocorre? Houve o final do contrato e começou no dia 1º. Então, a Secretaria de Saúde está analisando um pedido deles de readequação dos valores dos serviços médicos para ver se cabe ou não. Mas isso é uma tratativa da Caminho de Damasco com esta empresa que coloca os médicos. Os pagamentos da Secretaria de Saúde estão em dia com eles, nada atrasado. Mas a confusão deu mesmo pela transição. Se não tivesse sido essa transição nesse momento, não teria tido essa confusão. Obrigado. Boa tarde a todos. Quero aqui já agradecer a presença de vocês aqui no dia de hoje, da explicação na área da saúde. A gente é um pouco meio leigo, mas eu tenho algumas perguntas a fazer, doutora. Alguns dias para cá, eu estou acompanhando o atendimento no UPA e a gente está percebendo que está demorando muito o atendimento. E, inclusive, ontem eu estive lá no UPA e ali tinha paciente que me ligou, era por volta de 8 horas da noite, segundo ele, chegou lá às 14 horas. Eu estive no UPA, saí de lá quase meia-noite e ainda não tinha sido atendido. E, pelo que eu fiquei sabendo lá, o contrato, fiz a renovação do contrato e era 4 médicos, diminuiu para 4 médicos o atendimento. Só que tinha um médico que me parece que foi para Taubaté, e o outro estava no plantão ali. Existe uma possibilidade de aumentar os médicos no UPA? Eu não sei se existe um estudo ou não, me parece que às segunda-feira são os dias que aparecem mais pessoas lá com problema de saúde. Não existe essa possibilidade de ver quais os dias que dão mais gente ali para poder aumentar e se é possível colocar mais médicos no atendimento, porque ontem ficou só um médico atendendo e a demora muito grande mesmo. E assim, as reclamações é constante ali no UPA por conta disso. E eu fiquei surpreso em saber que teve essa renovação do contrato, e diminuiu um médico. E a gente sabe que agora, no começo do ano, aí, no tempo frio, aí, aumenta mais os problemas respiratórios e, com certeza, as demandas aumentam, a população, o pessoal começa a procurar mais,
né? E a gente sabe que a área da saúde agora, né, nesse tempo frio, as pessoas procuram mesmo. Existe essa possibilidade de aumentar o número de médicos, né? Porque a gente sabe que não é todo dia, não é toda hora, né? Mas são os casos esporádicos que aconteceram, igual aconteceu ontem, né? Já alguns dias atrás também aconteceu da gente estar indo ali na parte da noite, muitas pessoas ali para ser atendido, né? Então eu queria saber essa possibilidade, se existe nessa renovação de contrato, de ter diminuído esse médico, se é possível voltar aí os 4 médicos como era antigamente. Só falando para você, a questão respiratória hoje está toda na Santa Casa. E realmente aumentou muito e acredito que tenha dado certo, porque hoje eu não consegui conversar com calma com a Ana Cristina, mas a gente já colocou um médico a mais na Santa Casa, porque houve um aumento e lá estava dando demanda. A questão dos médicos da UPA, o doutor Carlos vai explicar. Só para complementar a fala da doutora Águida, ontem passaram 240 pacientes no Covid da Santa Casa, na ala Covid. Então, a gente está vendo um aumento desse número realmente gradual nesses últimos dias. Em relação ao atendimento na UPA, o contrato ele não foi mudado, não foi tirado nenhum médico, vereador. O contrato ele sempre foi 4 médicos durante o dia e 3 médicos durante a noite. Nós temos 4 pediatras durante o dia, 4 clínicos durante o dia e 3 pediatras e 3 clínicos durante a noite. O que acontece? Um médico fica na emergência, na sala de emergência. Ontem tinham 2 emergências. No começo do plantão, inclusive, chegou um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, que foi preciso ser transferido, e um tromboembolismo pulmonar. Um médico saiu e levou. O médico da emergência ficou na unidade. O que a gente preconiza quando tem uma transferência, o médico da emergência sair, porque é um médico que está menos sobrecarregado. Mas esse médico ficou porque tinha outro paciente grave na unidade. Então ele ficou, o médico da frente saiu. Por isso que ocorreu esse transtorno. Sem contar que ontem foi segunda-feira, é um dia que o aumento do atendimento não é só na UPA Telmo, como em qualquer hospital. Hospital São Francisco, Hospital Alvorada, Santa Casa de Jacareí. Qualquer hospital tem um aumento do número, principalmente nas segundas e nas terças-feiras. Hoje é terça-feira. O senhor viu, eu acabei de falar para o Dr. Rodrigo, que está com 40 pacientes na espera, sendo que a maior espera está 2 horas e 4 minutos, no momento que a gente conversou. Então, assim, é muito dinâmico. Depende do que vai chegar no momento. Se eu chegar uma emergência, precisar ser transferido, isso vai atribular o atendimento? Vai. Não tem como eu precisar um horário específico para atendimento? Não tem. Uma urgência ela pode ocorrer em 10 minutos eu resolver, mas eu ficar 1 hora, 2 horas com o mesmo paciente. Se eu tiver mais que um paciente, eu vou ficar mais atarefado na sala de emergência. Uma consulta médica, de acordo com a OMS, ela tem que ser de 15 a 20 minutos no pronto atendimento, ou seja, a OMS preconiza de 3 a 4 atendimentos por hora. Eu tenho um médico que atende 10 pacientes por hora dentro da UPA Telmo, para tentar agilizar o processo. Então, a gente está tentando ver e mobilizar cada vez mais, tanto a equipe médica quanto a administração, para tentar otimizar esse atendimento, inclusive com mudanças de horário na escala, pegando horários que são mais acumulados de pessoas chegando, para tentar colocar um médico nesse horário, mudar o horário da escala, inclusive, para que melhore a dinâmica de atendimento. Mais algum questionamento? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Então, gente, podemos encerrar aqui a nossa audiência pública. Muito obrigada e até a próxima, então.